Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, aqui é o Fábio, estamos de volta para mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Hoje vamos concluir o capítulo 24, hoje a parte 3. Meu muito bem-vindo a você que tem nos prestigiado com a sua audiência, sua paciência, tem ouvido, compartilhado. Fica aí até o finalzinho porque tem muito mais lição bíblica para a gente aprender. Vamos lá. Então o interesseiro Labão já começava a pensar quanto ele lucraria, naquele negócio ali entre Eliezer e seu pai Betuel e a sua irmã Rebeca. Então Labão era um homem rude. Ele disse: entra bendito do meu senhor, para Eliezer. Mas o que ele viu era o maior sinal de bênção no conceito dele, que era a riqueza. Ele viu que o servo Eliezer era rico ali, o senhor que ele representava. Labão, ele ajudou a desamarrar os camelos ali do visitante, mas ele já estava de olho na bolsa. Ele tinha olhos de ganância, ele não podia ver nada de valioso pertencente a outra pessoa sem desejar possuí-lo. Eliezer logo percebeu que não seria aconselhável ignorar Labão. Nós veremos mais na frente como Jacó teve problemas com aquele que havia se tornado seu tio. Ele deu Lia e Raquel a Jacó como esposas, somente depois de anos de serviço que ele estipulou. Ele mudou o salário de Jacó várias vezes, até que finalmente, por causa de sua ganância, ele perde Jacó. E ele confessa no capítulo 30, no versículo 27 de Gênesis, que o Senhor havia abençoado ele por amor a Jacó. Jacó, ele não ficaria com ele, até mesmo as filhas ficaram contentes o suficiente por se afastar de um pai assim como Labão. Então a cobiça, ela se opõe aos nossos interesses temporais e eternos. Perdemos com isso o respeito dos outros aqui e de Deus também. A ganância, ela é sempre indiferente às reivindicações básicas dos outros. Ele irá ignorar essas reivindicações completamente, se possível. O ganancioso está sempre pensando no próprio umbigo. Nós descobrimos também que Labão, ele ignora a influência de seu pai durante todo o negócio ali. Talvez Betuel estivesse enfermo ou idoso, mas ele é, de acordo com o caráter de Labão, colocado em segundo plano. Labão também leva todos os presentes e não há menção de nenhum deles ter sido dado a seu pai. Nós verificamos também que ele era em grande parte indiferente à felicidade de sua irmã Rebeca. Ele falava sutilmente e falava do Senhor arranjando as coisas, mas acreditava no arranjo porque sua família ganharia alguma coisa em troca. Uma boa chance, uma boa oportunidade é oferecida pelo estranho Damasceno Eliezer. E Rebeca logo percebeu que era uma conclusão precipitada que ela deveria ir com ele. Então a cobiça, ela também é um perigo para os pais, porque pais descuidados quanto ao bem-estar físico, mental e moral de seus filhos, e os empregadores se importarão menos com o estado de seus servos quando eles se portam com cobiça. É a cobiça também que leva muitos a espalhar tentações fortes demais para serem resistidas diante de outros, e também é a cobiça que leva uma nação a enriquecer empobrecendo outras, sem se importar até com vidas que se perdem. A ganância, ela nunca vai satisfazer e, com frequência, tornará os homens mais miseráveis. Aquele que é ganancioso de lucro,
ele perturba a sua casa. A inveja, ela é podridão para os ossos. Os avarentos perecem no meio da abundância. Depois das riquezas adquiridas, o desejo por mais é geralmente intensificado, porque muitos não mudam igual a Labão e preferem ficar fora do reino de Deus. Vamos ver alguns pontos interessantes. Alguns não mudam porque estão acostumados com a vida que levam e estão sem vontade de mudar. Eles são como o prisioneiro, que após muitos anos de prisão foi libertado e saiu apenas para descobrir que todos os seus amigos se foram e ele mesmo era um mero fardo para a sociedade. Ele voltou e implorou para ficar em sua cela até que ele morresse. Muitos também não mudam porque são ignorantes a respeito da plenitude da misericórdia divina. Outros porque pensam que há muito a ser feito antes que possam ser preparados para serem recebidos por Deus e estão procurando por seus próprios esforços para se prepararem. Outros também não conseguem essa mudança porque temem que sua oportunidade de serem aceitos já possa ter passado. Existem aqueles também que estão indecisos quanto a se devem abrir mão dos prazeres do mundo ou ficar com os privilégios da comunhão cristã. Outros porque não têm nada, outros porque não têm fé em sua própria fé e no poder que a fé tem para os justificar. E muitos ficam do lado de fora porque se acham tão seguros deste lado de fora que não querem uma mudança. Esquecem-se de que Cristo exige confissão aberta e que estar unido abertamente à sua igreja é uma forma de confessar o seu nome perante os homens. Depois, no versículo 63 do capítulo 24, nós vemos Isaac saindo para meditar no campo ao entardecer. Isaac ele foi um dos menos proeminentes entre os patriarcas. Parece que faltou energia de caráter, mas havia uma grande devoção na sua vida. Sua vida era como uma imagem colorida, sem cores berrantes, mas com profundo interesse. Possivelmente, o fato de uma faca erguida ter brilhado sobre ele e de que ele escapou por pouco pode ter grande influência negativa em dar um tom sóbrio à sua vida. Não apenas isso, mas o treinamento de um pai como Abraão deve ter inculcado uma pronta obediência à vontade de Deus e um desejo constante de conhecer essa vontade. Na descrição sobre Isaac, aqui nessa parte do capítulo 24, fica claro para nós que ele tinha um hábito de buscar a Deus. Ele sai para meditar ou para orar. Orar nos aproxima do divino. Deve ser cultivado como um hábito, em vez de ser deixado aos impulsos do de vez em quando ou só quando estamos precisando de socorro. Um lugar deve ser separado para a oração silenciosa. Um lugar calmo na natureza, de onde podemos ficar longe da correria do dia a dia. É um lugar para se ter comunhão com Deus. Uma perspectiva livre permite que o poder de Deus seja visto mais claramente. É uma vantagem sair para o mar, por exemplo, e debruçado sobre uma embarcação, perceber a largura do mundo, a vastidão do universo e a grandeza de Deus. Devemos buscar algum lugar onde possamos compreender especialmente a presença e o poder de Deus. Entra no teu quarto. É uma ordem que muitos acham difícil de obedecer. Na escola, no emprego, há pouca ou nenhuma oportunidade para oração solitária. O tempo escolhido para a oração foi o mais adequado. Isaac foi para o campo ao entardecer. Quando a agitação e a labuta do dia a dia acabaram, quando o sol já estava se pondo, quando a lua estava aparecendo e as estrelas começavam a brilhar no céu, quando o silêncio pairava sobre a natureza e adentrava na alma,
Então Isaac procurava orar. Então ele procurou perceber a certeza das promessas divinas e a fidelidade do divino. O tempo estava de acordo com seus próprios sentimentos. Ele ainda chorava a perda de sua mãe. Além disso, ele estava antecipando uma mudança de vida. Ele sabia que seu pai havia enviado Eliezer para procurar para ele uma esposa entre seus parentes. E ele pode ter orado para que Deus lhe enviasse uma companheira adequada para toda a vida. Enquanto ele orava, a resposta se aproximava. Pela oração, Isaac foi preparado também para suportar o egoísmo e os erros dos outros. Em Gênesis 26, veremos como ele evitou brigar com os filisteus. A gentileza o tornou grande, e essa gentileza foi intensificada pela oração. Você já orou hoje? Já falou com Deus hoje? Separe um tempinho, entre no teu quarto, em secreto, no silêncio, e conte a Ele as suas dores, os seus temores, os seus labores, as suas angústias, as suas lutas e as suas dificuldades. Deixa tudo nas mãos dele e aguarde. Em breve virá a resposta. Deus abençoe. Deixo aqui o meu abraço e eu te espero no próximo episódio do capítulo 25 do livro de Gênesis. Até mais. Tchau, tchau.